Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara, seu canal de fila brasileiro no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique Teramoto e venho aí trazer mais um vídeo para vocês daquela série Estudos Iconográficos, né? Para quem perdeu aí o primeiro vídeo da série, a gente trouxe para vocês os cães pré-oficialização da raça fila brasileiro, né? Os cães de filar, né? Os boiadeiros, atravessados, veadeiros, onceiros, né? A gente trouxe um pouco de imagens dos cães antes desse momento de oficialização da raça fila brasileiro, né? No programa passado. Se você perdeu, vou deixar um card aqui para vocês poderem acompanhar. E hoje, dando sequência a essa ideia de estudo iconográfico, eu vou trazer para vocês algumas imagens dos primeiros filas brasileiros, tá? Os primeiros cães selecionados e registrados como fila brasileiro e que vão dar origem ao plantel com pedigree, né? Que a gente tem hoje. Vão dar início a esse studbook da nossa raça, né? Seria esse o termo mais correto, acredito. Bom, convido vocês agora, mete o dedão lá no like, ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas, ajude a plataforma a distribuir aí o nosso conteúdo e convido vocês agora para ver essas fotos comigo, os primeiros filas brasileiros. Bora lá? Bom, primeiro fila brasileiro que vocês estão vendo aí na tela, que eu selecionei aqui para a gente ver. Todas as imagens que eu mostrar aqui, elas estão no livro do Vale Monte, o Grande Fila Brasileiro, ou no livro do Paulo Godinho, Fila Brasileiro, Presente das Estrelas, e também está no nosso, tá? Fila Brasileiro, Estudos e Observações. Essa primeira imagem é Mariazinha. Mariazinha é uma cadela que vai chegar aí num quartel na região de Minas Gerais. Tá aí, se não me engano, é Coronel Silvado o nome do homem que está aí conduzindo Mariazinha. E vocês podem notar que, como os cães de filar que a gente mostrou no início, a Mariazinha tem um perfil esguio, né? Um cão de pernas compridas, né? Com uma figura até que lembra os cães veadeiros, né? Um focinho não muito profundo, apesar de se tratar de uma fêmea, mas ela tem características que estão muito dentro da tipicidade que se buscou para a raça fila brasileiro. A traseira mais alta que a cernelha, é uma orelha triangular, bem portada aqui na cabeça. Então, assim, mesmo o fato dela ser uma cadela meio esguia, com um focinho bem raso para a raça, não fez com que ela fosse mal avaliada nesse início, né, de seleção. Sendo a Mariazinha, desculpa pessoal, sendo a Mariazinha a cadela que junto com o Léo I, um cão da criação do Canil Engenho, vai ser o casal fundador da criação Jaguara, do Sr. Bill Chalmers. A gente vai ver fotos tanto do Léo I quanto do Léo II aqui também nesse vídeo de hoje. Aí vocês estão vendo, pessoal, nada menos que Paulo Santos Cruz e a Antonieta Santos Cruz, tá? Numa foto propaganda, eles estão aí com o Tamoio e Tauá do Parnapuã. Tamoio e Tauá, né? Legal. Os nomes com T's, para quem não sabe, foram utilizados aí pelo seu Paulo Santos Cruz, o redator do primeiro padrão da raça, para estar descrevendo os cães que ele trazia dos confins, dos interiores pelo qual ele passou. Então, todo cão da criação Parnapuã que começa com a letra T é um cão que a gente chamaria hoje de registro inicial, né? Um cão do qual não se conhecia os antepassados na maioria das vezes, tirando um caso ou outro, né? Mas eram cães que eram buscados em fazendas. Tamoio e Tauá. Prestem atenção aqui no Tamoio, porque ele vai ser o pai de muitos cães aí ao correr da história do fila brasileiro. Tanto da criação Parnapuã, como de outras criações também. Aí
é a esposa do Bill da Jaguara, né? Senhora Roseli Chalmers, com o Léo I. Léo I é um cachorro que toda vez que eu bato o olho eu lembro muito o Xangô pra mim. Tá? Você percebe que não é um cachorro muito grande, né? É um fila aí dos seus 40 e poucos, estourando 50 quilos, não mais que isso, tá? A maioria dos filas até a década de 70 não atingia os 50 quilos. Metade deles não chegavam a isso. O fila brasileiro foi uma raça que foi crescendo conforme a seleção foi ocorrendo. E até hoje continua crescendo. Algo que ao nosso ver aí é um problema, né? Vamos passar a foto? Esse aqui, pessoal, é o Léo II da Jaguara. É o filho do Léo I, esse cachorro que eu acabei de mostrar, com aquela cadela rajada do início, aquela esguia, a Mariazinha. Da cruza desses dois cães nasceu esse cão aí que vocês estão vendo agora. O campeão, bicampeão Léo II da Jaguara. Cachorro que foi muito famoso aí no momento dele, considerado aí uma referência para a raça por muitos criadores. É legal a gente prestar atenção nesses cães de referência, porque é com base neles que a gente vai vendo aí a construção da raça fila brasileiro, tá? Como a gente viu no vídeo anterior dos cães de filar, tá bom? Dos atravessados, cabeçudos e agora dos primeiros filas brasileiros, a gente vai percebendo que os cães não são tão iguais quanto a gente está acostumado, né? Que há uma variação fenótipica que torna eles distintos, mesmo aí às vezes sendo parentes, né? Isso fruto de toda a riqueza genética que foi a formação do fila brasileiro, né? O fila brasileiro é uma raça que não nasceu focada em um elemento, dois elementos, ou mesmo em uma única criação ou duas únicas criações. O fila brasileiro era um cão que estava distribuído aí. Você tinha exemplares que cabiam dentro dessa ótica do que era fila brasileiro em muitas regiões do país, na mão de muitos fazendeiros diferentes, criadores diferentes, né? E a partir da década de 50 ele passa a estar na mão dos cachorreiros também. E aí vai acontecer de tudo, vai acontecer misturas com outras raças e tudo mais que vocês imaginarem. Bom, tá aí Léo II da Jaguara, uma referência para a raça fila brasileira. Aqui é uma foto de 46, que inclusive foi a foto que fechou o último vídeo, né? Eu falei, esse é o divisor de águas, né? Porque esse é o primeiro casal de fila brasileiro registrado dentro da história da raça. Bumbo e Rola da Vila Paulista. Vocês podem ver a Rola ali do lado direito da foto e o Bumbo, que era o macho, aqui do lado esquerdo. Comparado com a Mariazinha, a Rola parece até uma cachorra bem forte, né? Percebe que o focinho parece ser mais profundo do que da Mariazinha também. E o Bumbo tirando a linha inferior dele, que é um pouco mais ascendente, já é um cão com semelhanças aí ao que a gente vai ver aí no correr das décadas sendo selecionado como fila brasileiro. Tanto o Bumbo quanto a Rola, né? Bom, vamos lá para a próxima imagem. Netur Araçá de Parnapuã, desculpa. É um filho do Neturno com a Lupe von Cadiz. Lupe von Cadiz, pessoal, é nada mais nada menos que a camponesa. A primeira fila brasileira do Paulo Santos Cruz, tá? É uma cadela que veio da criação do seu Zé Gomes, né, de Varginha. E ela é a primeira fila brasileira do Paulo Santos Cruz. O Godinho vai dizer que esses cães do Zé Gomes vão ter grande influência dentro da mentalidade do Paulo Santos Cruz e da imagem que ele construiu na mente deles de fila brasileiro, né? E eu concordo, porque se você vai analisar os próximos cães que o Paulo Santos Cruz aparece com eles, se você se atenta ao padrão do fila brasileiro,
inevitavelmente você vai visualizar ali o Lorde, a Marta, a camponesa, que é a Lupe. Você vai ver que é bem dentro disso o perfil do cão de fila cabeçudo, né? Aquele cão de fila mais retangular, com a linha inferior mais baixa, mais horizontalizada, né? Que a gente vai ver aí, vai se tornar o tipo preferido aí dentro das criações, dentro das linhas de exposições que vão ser geradas aí ao correr da história da raça. Essa foto aqui é polêmica, né? É outro filho da Lupe. Mostramos aqui na sequência dois filhos da Lupe Von Cadiz, né? Primeiro o tigrado e agora esse, que também é tigrado, tá? Você percebe ali no rosto que aquilo não é sólido, aquela mancha que deixa ele meio pirata ali, é uma mancha tigrada. E um cão quase que completamente branco, pessoal. Como é isso, hein? Podia fila branco? Pessoal, podia. No padrão escrito em 1952 pelo Paulo Santos Cruz, podia fila de qualquer cor, tá? Então tinha fila branco, tinha fila malhado, tinha fila preto, tinha fila tigrado, tinha fila avermelhado, tinha fila de tudo quanto é tipo que vocês imaginarem, tá? Então, o primeiro padrão do fila brasileiro, ele não estabelece cores específicas para a raça. Dessa forma, pessoal, ficou mais amplo ainda o leque de tipos caninos que estava ali sendo colocado dentro da raça fila brasileiro. Porque além do leque focal, que era o principal, que era o tipo cabeçudo, você percebe que entram alguns cães mais esguios também, com traços de cães de caça, que lembram cães veadeiros, né? E esses cães eram chamados aí pelos fazendeiros do tipo atravessado, né? Em Minas Gerais. E com a possibilidade de você pôr cães de qualquer cor que fosse possível, qualquer cor que fosse encontrada, você vai abrir espaço também para cães que de repente tinham inserção. Então, assim, essa pluralidade de cores que foi aceita no primeiro padrão do fila, aceitou também muito fila que era um cão de filar, mas era um cão de filar que tinha ali inserções mais recentes de sangue de raças como Foxhound, como perdigueiros, como cães veadeiros de caça no geral, né? Fila preto, em outras cores, tá? Essas cores, pessoal, elas eram aceitas e dentro daquela variabilidade de tipos do início da raça, era difícil você conseguir, só pela tipicidade, dizer o que era fila brasileira ou não. Basicamente, era um cão de grande porte, tinha a traseira mais alta que a cernelha, orelha triangular, estava sendo colocado dentro do Studbook de fila brasileiro. Então, gerou uma variabilidade muito grande de tipo, de cor e até mesmo de origem dos cães que estavam sendo inseridos no Studbook inicial da raça. Contudo, tudo isso acabou sendo assim absorvido por uma base muito forte de genética de sangue ibérico nesses cães, tá? Porque apesar do século XX trazer cães de outras nacionalidades que acabam parando nesses interiores e hora ou outra acabam gerando cores regionais ou cores de uma determinada propriedade, os filas daquela propriedade eles são malhados ou são pretos. Apesar de gerar essas especificidades, essas cores exóticas e às vezes até morfologias um pouco exóticas, a base de cães ibéricos foi suficiente para que isso fosse se diluindo ao correr da raça e esse tipo de cachorro fosse ficando cada vez mais raro, né? Bom, vamos lá passar para a próxima imagem, senão a gente fica parado aqui, né?
Outro cão esguio que vai ser aceito, e não só aceito, como vai ser premiado no início da raça, é esse cara aí, o Apolo do Rancho Alto, tá? Ele é um cão que foi campeão na década de 50, né, na raça fila brasileiro, e que você vê que traz todo aquele perfil do cão atravessado, né? De um cão com pouco excesso, um pouco mais esguio, um tórax não tão profundo quanto os cães do tipo cabeçudo, que já existiam nessa época, mas que ainda não eram a homogeneidade, ainda não eram a totalidade do que estava se formando para o studbook da raça, né? Então, no início da raça fila brasileiro, tinha muito cão mais esguio, cão mais ágil, mas que estava dentro daquelas características que eu falei para você. Cão com uma ossatura pesada, com a traseira mais alta que a cernelha, orelha triangular portada aqui caída na lateral da cabeça. Tinha isso. Tinha os lábios superiores ali pendentes sobre os inferiores. Estava sendo ali selecionado como fila. Aqui uma foto de 1953, um fila que foi trazido de empréstimo do Canil Paraitinga para as filmagens da Sim a Moça. Um animal muito bonito, por sinal. Aqui, pessoal, são dois filhos do Tamoio do Parnapuã. Vocês lembram daquele cachorro que eu mostrei lá com o Paulo Santos Cruz, né? Tamoio do Parnapuã vai cruzar com uma cachorra chamada Chita do Paraitinga. Eu vou mostrar pra vocês foto da Chita já, tá? E vai dar origem a esses dois cães que estão aí, com a atriz Eliane Lage nessa foto. Que é o Aipoc de Nuporanga, Ayar e Aipoc de Nuporanga. Os dois cães aí com a Eliane Lage, filhos do Tamoio. Já tem um visual de um fila mais parecido com o que a gente está acostumado, né? Cão com o lábio já bem mais profundo, com um porte já bem mais robusto, né? Isso é uma foto de 1956, tá, pessoal? Essa coisa que as pessoas ficam debatendo, polemizando, de que todo fila que tem excesso é mestiço, de que todo fila que é mais pesado é fruto de mestiçagem, não é. A gente tem cães fila da década de 50, 60... que são cães grandes, pesados e fortes. É o típico fila cabeçudo, né? Cão de fila cabeçudo. Esse era o foco que vai ficando claro no correr das décadas aí do fila brasileiro. Esse era o foco no qual o pessoal estava mirando para construir a raça, né? A gente vai ver nos cães do Zé Gomes que eu falei para vocês, né? Que vão ser de grande influência aí no Paulo Santos Cruz, que foi o redator do primeiro padrão. Eram cães cabeçudos. Frajola de Parnapuã, outro filho do Tamoio. Vocês podem ver aí, é um cão também que tem bastante lábio, né? Com uma totalidade quase do corpo branca. Por que a gente não vê mais hoje, pessoal, fila com tanto branco assim? Vocês cogitam uma possibilidade para isso? Tirando o fato de que parte da CBKC não goste dos filas brancos, vocês veem outro motivo para você não ter tanto branco mais nos filas de hoje? Hoje eu vou apontar um para vocês, pessoal. Esse cão com a totalidade do corpo branco, com certeza é um cão que tem um gênio mais moderno inserido ali. Quando eu digo mais moderno, nem de longe eu estou dizendo que o Paulo Santos Cruz estava mestiçando os filas que ele trazia de Minas Gerais com outros cães. Não. Eram todos cães trazidos de fazendas. Porém, alguns desses cães já tinham inserção de sangue de cães modernos, trazidos no início do século, e que davam cores exóticas. Contudo, fazer a manutenção de uma cor que não é a base da raça exige muito empenho por parte do criador, pessoal. Exige muita consanguinidade
E logo é difícil você manter cores exóticas quando elas não fazem parte ali da base, do pilar genético formador daquela raça. Então manter um filo assim, com a totalidade do corpo branca, totalidade, não é totalidade, desculpa, com a maioria do corpo branca, é algo que exige muita disciplina por parte do criador para que isso não se perca. Porque dentro da raça fila, a cor branca não é uma cor que está ali nas bases. Você percebe isso? Ela reincide quando você consegue fechar cães que tem lá atrás antepassados com essa cor. Você vê a cor branca aparecendo no fila brasileiro por recessividade. Quando você consegue pegar um cão que lá atrás tem branco, ou dois cães que lá atrás tem branco, e fazer eles colidirem lá na frente. Aí você consegue ver esse branco aparecer, não nesse grau que vocês viram aí, que vocês estão vendo na foto do Frajola, mas em menor grau ali, conforme também o cão de cada região, né? Porque nem todo branco que aparece no fila tem as mesmas origens. Podem ter vindo de cães de tipos diferentes. E aí tá mais marcado só na pata, ou tá mais marcado só aqui no focinho, na ponta do rabo, ou em alguns outros casos está marcado pelo corpo inteiro do cão, tá? Isso é uma recessividade ancestral que hora ou outra você pode ver até ocorrendo. Aqui a gente está vendo o Dunga de Parnapuã. Foi o primeiro cachorrinho fila brasileiro a ser exportado, né, para a Alemanha. Foi aí nas mãos do príncipe Albert von Baer. O príncipe Albert comprou, né, importou para a Alemanha tanto o Dunga quanto essa cadela que vocês estão vendo aí, a Garoa. Ambos Parnapuã, tá? E aí vocês vão me falar, Henrique do céu, mas é fila esses dois cachorros? Eram cães de filar selecionados aí para dar início a essa criação do fila brasileiro. Pessoal, são cães que carregam aí o sobrenome Parnapuã. Tem características neles que não são do que a gente espera de um fila clássico? Tem características neles que não são o que espera. A gente nota que nenhum dos dois ali vai ter uma traseira mais alta que a cernelha, né? Pelo menos não na forma como eles estão posicionados. São cães altos, são cães ali com um abdômen um pouco elevado, né? Inclinado. Não é aquele fila brasileiro do tórax paralelo, né? E embora ambos tenham características parecidas, né? A barriga esguia, a traseira não tão alta quanto a gente espera para a raça fila brasileiro, eles geraram aí algumas ninhadas com o príncipe Albert. E os animais que nasceram foram bem mais típicos que eles, né? Como a gente pode ver agora nesse macho, filho do Dunga com a Garoa. Ou nesse casal aqui também. Também filho do Dunga com a Garoa. Esses parecem bem mais filas do que os outros, né? Tá aí uma coisa que eu sempre recorro a falar para as pessoas, né? A raça fila brasileiro abriga tipos caninos que eram trabalhados por esses fazendeiros como os seus atravessados, né? Como seus cães de filar no geral, seus veadeiros, seus atravessados e seus cabeçudos. A gente vê que às vezes de dois cachorros que tem um tipo de perfil, nasce um outro que destoa um pouco. Destoa um pouco por quê? Porque toda essa seleção que era feita ali, toda aquela equalização que era feita pelos fazendeiros, de acordo com a funcionalidade do fila, ela, por mais que não tenha sido mais contemplada como o principal motivo de seleção, ela não vai desaparecer em 2, 3 décadas de criação, como algumas pessoas podem imaginar, tá? Você pode criar 2 filas cabeçudos hoje ainda e sair um cão como esses que você viu ali, como aqueles parnapuãs, como a Mariazinha, o primeiro cão que a gente mostrou aqui,
né, no vídeo de hoje. Cães mais esguios, mais leves, com um focinho mais raso, fruto dessa influência desses cães de caça e de outras funcionalidades que acabavam se cruzando ali dentro das propriedades, né? Então, o fila brasileiro, ele carrega isso aí, ele carrega essa responsabilidade aí de ser o cão que caça, que faz guarda territorial, caça de perna, caça de pelo. Pessoal, a verdade é que todas essas atividades, você tinha grupos de cães nessas fazendas para fazer essas atividades. O cão que guardava o terreiro não era o mesmo que caçava ave, que não é o mesmo que caçava caça grande, né? Eram cães diferentes, embora esses às vezes tinham graus de parentesco dentro dessas propriedades. Esse grau de parentesco dava algumas características semelhantes, porém outras acabavam ficando ali sendo mais especializadas. Como esses fazendeiros não tinham como ficar separando, não, esses aqui são meus cães de guarda, esses aqui são meus cães de caça, tudo isso convivia junto e hora ou outra você tinha aí o produto de cruza entre cães de tipos diferentes. Esse é o cão de fila, né? Por isso as pessoas adaptaram erroneamente cão de fila, fila nacional, fila brasileiro, e aí o fila brasileiro parece que dá conta de tudo aquilo que se falava que era feito na fazenda com cachorro. E não é bem assim, pessoal, não é bem assim, tá? O campeão holandês aí, Aimoré de Taperivá, Acaju de Beira-Mar e Duquesa do Atalaia. É um cão aí que tinha 69 centímetros de cernelha e 49 quilos. Dá pra ver que é um cão bem esguio também, né? Parece, você vê que é uma morfologia ágil. Você olha para um cão desse, você consegue imaginar um animal desse correndo em altas velocidades, né? Percebe o esgalgamento abdominal, tudo isso dá espaço nos flancos para que o cão traga muito o trem traseiro, projete o trem traseiro bem adiante. Isso aumenta demais a velocidade dos cães. Aqui a gente tem o Luiz Hermann Filho, também com um cão aí da criação Parnapuã, filho do Tamoio. Esse é o campeão Jacarandá de Parnapuã. O que vocês acharam, pessoal, desse aí? Um cão grande, né? Comparado com alguns que a gente viu aí no vídeo de hoje, comparado com o Léo I da Jaguar, aquele que eu falei pra vocês que não parecia ser um cão muito grande, parece um cão bem mais alto, né? Tudo isso estava ligado à funcionalidade de onde esses cães vinham, né? Por isso que algumas pessoas me perguntam se eu tenho medo do excesso de consanguinidade na raça. Cara, eu acho que no fila brasileiro a gente tem a sorte de ter uma raça construída de uma forma muito plural. Então, acho que a gente tem bastante material para trabalhar, né? Vindo de origens muito diferentes. É só a gente ver as histórias das criações, como que elas começam, e aí a gente pode ver que há origens muito diferentes no fila brasileiro hoje, para a gente ter um recurso aí de sangue para ficar sendo renovado e retestado, acredito que confortavelmente, sem a necessidade de inserções de outras raças e outras ideias que as pessoas, geralmente são pessoas que não estão ligadas à criação do fila, tem, né? Para quem não estuda a história do fila, pessoal, o fila já passou por inserção de outras raças, dessas raças modernas que a gente conhece hoje, né? Dog alemão, mastiff, mastim napolitano, tudo isso já foi tentado no fila brasileiro. Já foi tentado deixar o fila mais forte, mais alto, maior. Muitas coisas foram tentadas. E é engraçado porque algumas pessoas que às vezes sugerem isso criticam os resultados do que foi essa própria miscigenação que ocorreu aí nos anos 80, né? O resultado que gerou cães com excesso de pele, cães grandes e pesados demais, né? Tudo isso fruto dessa mistura, desse caldeamento de raças que alguns criadores tentaram aí, nos anos 80 principalmente, se utilizar para turbinar a criação deles, né?
Eles queriam que os cães fossem cada vez maiores, melhores. E aí andaram por esse caminho, que não deu muitos bons frutos, eu acredito. Tá aí a Lupe von Cadiz com ninguém menos que o Paulo Santos Cruz. Lupe von Cadiz, a camponesa do Zé Gomes, né, que nas mãos do Paulo Santos virou Lupe. E aí a gente vê uma cachorra com o visual que a gente enxerga hoje em algumas criações, né? É o cão de fila cabeçudo. Vocês podem notar que todos os cães que vão ser distribuídos aí pela criação do José Gomes de Oliveira, eles tinham esse perfil mais retangular mesmo, perfil de um cão com um tipo mais mastim, né? Mais retangular, com a linha mais paralela, com um pouco mais de pele solta. Era um tipo bem exemplar do que era o perfil cabeçudo para a época, tá? Então, quem afirma também que não tinha cão pesado, cão com mais barbela solto, com mais pele solta, cães aí mais retangulares, como a gente pode ver aí nessa foto, apesar da grama ali dar uma ajudada nessa impressão de que o cachorro assim é retangular, porque come um pouquinho aqui dos pés do cachorro, mas mesmo assim você vê que é uma cadela muito mais retangular do que a Mariazinha, do que a Garoa e outros aí que a gente viu no correr desse vídeo. Essa é a Lupe von Cadiz, acusada de ser aí uma das inspiradoras do primeiro padrão do fila brasileiro. Esse é o Apolo do Rancho Alto, que a gente já viu numa foto de corpo inteiro, aí só uma foto de cabeça. Uma foto bonita, né? E a Chita de Paraitinga, que acasalada com o Tamoio do Paulo Santos Cruz, deu aqueles dois cães que estão com a Eliane Lage naquela foto que eu mostrei. Os cães no Poranga, o Ayar e o Aipoc. Tamoio de Parnapuã. E a Itauá de Parnapuã com a Antonieta Santos Cruz. Olha a cabeça dessa cachorra, pessoal. É a cabeça que é perseguida. É uma morfologia de cabeça que é a tipicidade perseguida até hoje, eu acredito, pelos especialistas na raça fila brasileiro, né? O pessoal mais especializado do fila brasileiro, que foge de atipia, que foge de cão com excesso, busca essa morfologia aí, essa morfologia que se consolidou como sendo o clássico, a referência de um cão fila brasileiro. Mesmo sabendo que nem todos tinham essa aparência, né? Caiçara de Parnapuã. Aqui mais uma foto da Mariazinha, agora deitada. Dá pra ver que ela tem uma inserção de orelha que é um pouquinho mais alta também, né? Além de parecer uma cachorra bem grande, bem altona, né? E aqui, para encerrar com vocês, um cão da década de 60, o Zambê. Zambê de Parnapuã, considerado aí um dos melhores filas brasileiros da sua época, né? Ele era tetracampeão, o Zambê de Parnapuã. É um fila já bem robusto, com um visual assim bem próximo do que a gente conhece hoje como fila, claro, excetuando os atípicos. Bom, pessoal, a gente pegou aqui algumas imagens dos anos 50 e dos anos 60 para mostrar para vocês, né? Porque ocorre muita confusão com essa história de que o fila brasileiro é um cão, é uma raça que está se perdendo. Há muitas críticas que dizem que ele ficou pesado demais, que ele ficou com pele demais, né? E algumas pessoas se baseiam nessas críticas a cães que ou não eram fila brasileiros ainda, ou que fazem parte também desse período onde o fila brasileiro era um cão multimórfico, né? Tinha os mais altos, tinham os mais retangulares, tinham os mais pesados, tinham os mais leves, os com mais pele ou com menos pele. Mas
Aí tudo ainda dentro de uma conformação morfológica que permite o trabalho, né? Nada bizarro o suficiente para tornar aquele cão um cão inapto, né? Claro, pessoal, que daí pra frente muita coisa aconteceu, muita água rolou, né? Na década de 70, o padrão escrito em 1952 vai ser modificado. Isso vai gerar grandes rachas dentro do mundo dos criadores de fila brasileiro. Até os anos 70, tudo que você vê sobre o fila é fácil de estudar porque é uma coisa só, não tinha divisões, todos os filas eram registrados no mesmo studbook, né? Mesmo sendo tão diferentes. Então, para essas primeiras 2 décadas, eu acredito que a representatividade das imagens aqui que a gente trouxe nesse vídeo é legal o suficiente para você estar estudando a raça, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido que a raça fila brasileiro abriga essas variabilidades, sempre abrigou. Antes de se tornar raça era variável, depois de se tornar raça continuou variável, e hoje, mesmo aí 70 anos após a oficialização da raça, o fila brasileiro continua sendo uma raça que tem cães com perfis diferentes, e isso não é ruim, tá bom? Isso não é ruim, isso é bom, eu acredito. Mais do que caminhar numa seleção única e consanguínea, é bom que o fila brasileiro tenha pessoas selecionando cães com perfis diferentes, com aparências diferentes, com finalidades diferentes, para que em qualquer momento, qualquer uma dessas vertentes que resolva se aventurar aí em selecionar um cão específico dentro do fila brasileiro, possa aí resetar e retornar às bases caso fique insatisfeito com o seu resultado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo no coração de todos, se puder deixa o seu like aí pra gente, compartilha, acompanha o nosso canal, que informação legal de fila brasileiro a gente vai estar sempre trazendo pra você. Um beijo no coração de todos e tchau!